Hello, everybody, and welcome to another VIP Class. Sejam bem-vindos a mais uma VIP Class. Se você estiver me ouvindo e me vendo direitinho, manda um thumbs up for me, please, and let's get started. Vamos começar mais uma aula da VIP Class. Estamos ao vivo, então se vocês quiserem mandar oi aí para mim no chat, eu já vi que tem algumas pessoas que estão aqui ao vivo junto comigo. Please say hi to me. Deixa eu ver se meu microfone tá funcionando direitinho. Tá, belezinha. How are you guys doing? Como vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Deixa eu ver aqui. Hi, teacher. Good evening, guys. Hello, teacher. Good evening. Anita, how are you? Hello, teacher. Hi, guys. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hello, teacher Rafa. Good evening. Good evening, guys. Good evening, everyone. Hello, teacher Rafa. Temos bastante gente aqui. Se você é a primeira vez que você está assistindo aqui a VIP Class, seja muito bem-vinda. Eu sou a Teacher Rafa e quando você entra aqui no YouTube, toda segunda-feira, você tem essa aula super legal comigo que se chama VIP Class. Essa aula já acontece, já vai fazer uns 6 anos aqui no YouTube e é uma aula que a gente conversa bastante sobre inglês. Eu tiro as dúvidas de vocês e é um bate-papo bem legal que nós temos aqui entre a gente, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Vamos fazer assim? Tem uma setinha tortinha aqui de baixo escrito compartilhar. Aí vocês podem clicar em compartilhar. Vai aparecer um botão do WhatsApp. Você pode mandar, clicar nesse botão do WhatsApp e mandar para aqueles grupos do WhatsApp que você tem com a sua família, com o pessoal do trabalho, com aquela pessoa que você sabe que está precisando estudar inglês. Pode mandar e você fala assim, olha, deixa eu te apresentar a minha Teacher Rafa, tá bom? E aí a gente vai estudar inglês juntos. Vocês deram uma olhada na headline da nossa aula hoje? Na hora de falar, me dá branco. Me fala, isso acontece com você? Você estuda, mas na hora de falar inglês, dá um branco, você esquece as regras gramaticais, você esqueceu que você está aqui há 6 anos com a teacher e te bate desespero. Então, conta para mim se isso acontece com você, porque hoje a nossa aula vai ser baseada nisso. Eu mencionei, acho que nas 2 últimas aulas, isso para vocês, mas agora cada VIP Class vai ser com um tema numa dificuldade que vocês têm, tá? Então, se vocês quiserem mandar para mim qual é a dificuldade sua, se você tem várias dificuldades, qual a habilidade do inglês que não tá dando muito certo de você estudar, você vai mandar para mim no meu Instagram, tá? Então, deixa eu anotar aqui. Teacher Rafaela é o meu Insta, tá? E o Insta do Teacher Paulo, deixa eu arrumar essa... @ingleswinner, tá bom? Então, se você seguir a gente lá... Opa! Se você seguir a gente lá, você consegue conversar com a gente. Então, aí você pode mandar lá no meu Instagram, pode seguir agora se você quiser, tá? Manda lá, teacher, a minha dificuldade é isso. Eu gostaria muito que tivesse uma VIP Class que falasse sobre esse assunto. Eu consegui mapear algumas coisas com o feedback que eu tenho de vocês, mas eu gostaria muito que vocês mandassem para mim, para eu sempre conseguir falar aqui direto com vocês, tá bom? Deixa eu ver as suas respostas, então. I miss you também. I miss you too. Sim, muito branco. Acontece comigo, teacher. Na primeira reunião de prática de inglês, eu passei essa vergonha ao vivo. Porque a vergonha a gente sempre dá para passar um pouquinho a mais, né? In English and Portuguese as well. Na hora de falar, me dá branco, azul, verde, laranja. Yes, teacher, I'm ashamed. Ah, você tá com vergonha? No worries. Então, isso é uma coisa comum de acontecer, tá? Então, nossa aula vai ser baseada nisso. Se você quiser pegar seu papel, sua caneta, onde você faz as suas anotações, se você faz a anotação no seu tablet, eu lembrei hoje, antes de começar a aula, que eu ia tentar colocar o meu iPad linkado aqui na aula, mas eu vou deixar isso para a semana que vem, tá? Mas o meu iPad está aqui, onde eu faço as minhas anotações também. Deixei o meu script aqui para vocês, tudo que eu gostaria de falar com vocês hoje, tá?
Então, se você quiser pegar suas coisas aí, feel free, vou te dar um tempinho, tá? É super normal de acontecer esse negócio de dar branco na gente, tá? Então, não acho que porque isso acontece com você, você não tem o dom de falar em inglês, tá? Então, isso é uma coisa que eu gostaria, se eu pudesse passar para vocês, é que não existe esse negócio de, eu não tenho o dom de falar inglês. Isso a gente se torna bom, a gente vai se tornar com a nossa persistência, a nossa prática. E qualquer âmbito que nós formos estudar, a gente vai ter algumas dificuldades. E no inglês, essa é uma das dificuldades que a gente tem. De, na hora de falar, dar um branco, a gente esquece. Mas vamos entrar a fundo nesse assunto, tá? E aí, se vocês quiserem ir conversando comigo, eu tô aqui de olho no chat, tá? Depois que a gente fizer essa conversa, eu conseguir entender aí as dificuldades de vocês, aí eu trouxe um diálogo que a gente vai tentar aplicar o que a gente conversar no nosso diálogo, tá bom? Igual a gente fez na aula passada. É raro, mas sempre acontece. É raro, mas acontece muito e com certa frequência. Pois é, gente. Se a pessoa fala lento, eu entendo. Se fala rápido, eu não entendo nada. Certo? Então, Carlos, ainda está aqui no YouTube a aula da semana passada. Eu falei sobre pronúncia. Eu só falei sobre pronúncia, tá? Nessa questão do nativo falar rápido e tal, eu dei algumas dicas bem interessantes lá. Então, se você quiser, nessa questão de pronúncia, a última aula foi sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre nossa mente, tá? Vera, seja muito bem-vinda de volta. Eu espero que você consiga se dedicar. Agradeço muito de você falar que você gosta das minhas aulas. O que eu puder te ajudar, vamos continuar juntas, tá bom? Thank you so much. Então, por que a gente sofre desse problema? Já vamos entrar já nesse assunto. Por que na hora de falar inglês me dá branco? Porque nós temos memória curta. Simples. Nós temos uma memória curta. Como seria bom se todas essas aulas, se você é uma das pessoas que assiste a VIP Class faz muito tempo, como seria bom se todas as VIP Classes ficassem guardadas no nosso cérebro, não é verdade? Como seria bom se eu pudesse passar 4 horas estudando inglês no YouTube e tudo que eu aprendi de gramática ficasse guardado, igual meu celular, era só eu acessar na minha mente e conseguir falar. Infelizmente, isso não acontece, porque a gente tem uma curva de esquecimento, tá? E isso não é uma coisa que só vai acontecer com certas pessoas e outras não. A curva de esquecimento acontece com todo mundo e em qualquer coisa que você for estudar. Se você for estudar música, se você for estudar qualquer outra língua, não só com o inglês, nós sofremos disso, chama-se curva do esquecimento. O que quer dizer isso? Basicamente, tudo que a gente coloca no nosso cérebro de informação, nós temos um tempo em que ela fica no topo da nossa memória, e aí a curva de esquecimento é bem intuitivo, né? A gente vai esquecendo com o tempo, tá? Então, basicamente, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Poxa, eu queria tanto ter ligado meu tablet hoje na aula para vocês, mas eu vou. Promessa, vai ficar de promessa para a próxima aula. Então, é como se a gente tivesse isso daqui na nossa. Tá. A gente. Ai, tá dando um reflexo das minhas coisas. Então. Acho que agora vai. A gente tem aqui nossa memória. Vamos lá, nossa VIP Class acontecendo aqui. E ela simplesmente vai fazendo isso, ó. Com o tempo na semana, até que a gente esquece tudo que a gente estudou. Então, isso é a nossa curva de esquecimento. A gente está aqui no topo estudando, e aí, com o tempo, a gente vai, ó, esquecendo. E aí, a gente tem que fazer o quê? Agora que você tem essa noção de que você tem essa curva de esquecimento, a gente tem que trazer essa linha de volta para cima, tá? Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Técnicas e ferramentas que a gente pode lutar com esse esquecimento
para que na hora que a gente for falar, a gente não tenha esse branco do nervosismo, esqueceu tudo, tá? Qualquer coisa que nós queremos que seja automático para a gente vai ter que ter um pouco mais de dedicação, tá? Então, quanto mais ferramentas, quanto mais a gente estudar, mais no automático vai ser. É a mesma coisa de você aprender a dirigir, tá? Então, quanto mais prática você tiver, você vai se tornando melhor naquela coisa. No caso, dirigir, você vai se tornando automático. Tem certas coisas que você faz quando você dirige que você nem percebe que você está fazendo. Com o inglês é a mesma coisa, só que nós estamos nos colocando agora como iniciantes, tá? Então a gente precisa aprender a manobrar isso daí. Faz sentido isso para vocês? Ouvir e falar se torna muito mais complicado. O costume de pensar palavra por palavra é complicado. Quando entendemos a primeira palavra, a frase já se foi. Se manter consistente estudando direito, se não esquece mesmo. É isso aí. Então vamos lá. Quais são algumas coisas que a gente pode fazer para combater essa linha aí do esquecimento, nossa curva de esquecimento, tá? Vocês sabem o que é flashcards? Gostaria de saber, porque eu sempre falo, gente, monta um flashcard lá, e aí temos que lembrar que nem todo mundo sabe o que é um flashcard. Você lembra o que é um flashcard? O que são flashcards? Eu já vou escrever aqui, ó. Sim, a Atma Rodrigues colocou Anki. Já vou falar o que é o Anki para vocês. Sabem ou não sabem o que são flashcards? O que é o flashcard? Então, de maneira simples, o flashcard, ele é cartões de memorização, tá? Então, é uma técnica, é um método que você tem para você estudar. E aqui vou falar para vocês que não é só com o idioma, qualquer assunto que você for estudar, se você estiver estudando para um concurso, se você estiver na escola, assunto geral, você pode estudar com um flashcard. E ele basicamente é o seguinte: você vai colocar uma coisa de um lado e aí o outro vai ter a resposta, tá? Basicamente é isso. Antigamente você tinha que imprimir o cartão e aí colocar de um lado e colocar do outro. Aí você tinha vários cartões e tal. Hoje não necessariamente a gente precisa fazer isso. Se você é old school e você gosta de fazer isso, você acha que vai ser produtivo para você, feel free, sinta-se à vontade. Mas nós temos aplicativos que eles já fazem isso. Eles já têm essa questão aí de você colocar de um lado a frase em inglês e a frase em português do outro. Mas por que eu estou falando do flashcard? Porque uma das coisas para a gente combater esse esquecimento que nós temos é revisão, tá? Essa é uma coisa que muitos alunos pecam e não avança no inglês porque apenas acha que se eu sempre estudar uma matéria nova em inglês, em 6 meses eu já vou estar estudando, vai estar tudo gravado. E não leva em conta isso aí da curva de esquecimento. Se a gente não revisar o que a gente estuda, não adianta, a gente vai ficar estudando um monte de coisa nova e não vai adiantar nada porque a gente vai acabar esquecendo, tá? Então, nós estamos combatendo o problema de memorização da raiz. Nós precisamos incluir a revisão nos nossos estudos. Se você é aquela pessoa que tem cronograma de estudo, que você é bem certinho com o seu cronograma de estudo, você precisa incluir revisão. Se você não tem um cronograma, se você está deixando o seu estudo de inglês aí meio que intuitivo, coloque um dia de revisão. Você precisa voltar na matéria que você estudou, tá bom? Então, uma das maneiras de você tornar a sua revisão algo que não seja maçante é usando flashcards, que são nossos cartões de memorização, tá bom? Então, a Atma, é Fátima ou Atma? Colocou aqui o Anki. O Anki é um dos aplicativos que você pode usar para fazer isso. Eu, pessoalmente, eu prefiro muito mais o Quizlet,
que é o aplicativo que eu sempre falo para vocês. Então, eu vou deixar escrito aqui, se vocês quiserem anotar para vocês usarem. Quizlet. Ele é um aplicativo para você colocar as coisas que você estudou lá dentro. E aí, além de flashcard, ele ainda monta joguinhos para você ir revisando. Então, se em um dia da semana você ficar, olha, eu vou pegar esse dia aqui para colocar tudo que eu estudei de inglês aqui no meu Quizlet, porque sempre que eu tiver uns 5 minutinhos, eu vou lá e jogo. Ele é como se fosse o Duolingo que você mesmo faz, tá? Porque o Duolingo, ele tem aquele já certinho, a rota certinha dele, né? O Quizlet não, você determina o que você está estudando. E ele é sensacional, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Temos cartões no curso, sim. Eu vejo o inglês nativo como se fosse um monte de gente gritando. E à medida que você vai aprendendo, aquela gritaria vai diminuindo. Isso acontece porque você já vem familiarizando com a língua. Eu gostei muito dessa analogia que você fez com todo mundo gritando. Realmente, parece que você não entende nada. Mas depois você consegue, né? Eu gosto muito dos flashcards e gosto do Quizlet também. Essa técnica de flashcards é muito boa, assim como a shadowing que uso desde a aula passada para treinar a pronúncia. Que legal que você conseguiu fazer aquilo. Olha, fiquei bem feliz. Semana passada eu falei sobre o método de shadowing para pronúncia. Depois, se vocês quiserem voltar lá, é um método bem legal, tá? Vamos hoje, então, dar mais uma ferramenta para vocês. Vou sair do script um momento. Eu já ia passar para a próxima dica, mas vocês sabem como montar um flashcard? Manda aí para mim se vocês querem que eu mostre rapidamente para vocês como que monta um flashcard. Nunca fiz isso na VIP Class, hein? Manda aí para mim se vocês querem ver. Eu acho que dá até para fazer um corte para a gente deixar no YouTube. O Quizlet, ele não é um aplicativo pago, tá bom? Ele tem a parte premium dele, mas você consegue usar ele de boa. Não é igual aquele aplicativo que eu falei semana passada, que você, do Else Speak, que você até um certo ponto é de graça e depois não mais. O Quizlet, você consegue usar ele da melhor forma possível, só com a versão não paga, a versão grátis dele, tá bom? Mostra, nunca usei o Quizlet. Sim, eu quero. Sim, a técnica de shadowing é perfeita. 90% do meu inglês melhorou com essa técnica. Que bom que vocês gostaram. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Pessoal, então vocês vão escrevendo aí, vai conversando comigo, tá? Porque eu tô olhando aqui as nosso feedback. Vocês já ouviram falar do Chat GPT? O Chat GPT, ele é uma inteligência artificial e ela vem sendo aprimorada a cada dia e é um negócio de doido. Eu sou simplesmente apaixonada por tudo que o Chat GPT pode fazer. Ele é sensacional, tá? E depois, se vocês quiserem, tem uma aula do Teacher Paulo, ele explicando como você pode aprender inglês usando inteligência artificial. É um negócio bem legal. E eu estava devendo para vocês começar a trazer o Chat GPT aqui para vocês, tá? Então, hoje eu vou ensinar como é que vocês podem fazer um flashcard no Quizlet usando o Chat GPT. Mas é para ficar assim super fácil. Eu espero que se vocês colocarem em prática isso que eu vou mostrar para vocês, vocês venham aqui na aula ou me manda lá no meu Instagram, @teacherrafaela_teacher. Eu fiz aquilo que você me falou e depois disso meu inglês melhorou 100%. Combinado? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês. Então, basicamente, vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão abrir o Quizlet e vocês vão abrir o Chat GPT, tá bom? Present, stop screen. Um momento, gente. Vou abrir a minha outra tela aqui para vocês, tá? Ok. Chat GPT. Aqui. Ah, não. Vou ter que abrir a janela. Aqui. Tá dando para ver? Ah, tá, beleza. Então, ó, esse aí é o Chat GPT. Ele é uma inteligência artificial. Se você não sabe o que é uma inteligência artificial, ele vai te ajudar com certas coisas que você perguntar. Mas, se você perguntar da maneira correta ou usar certinho ele, então vale a pena um estudo. Ele pode ser uma ferramenta
sensacional na sua mão se você está aprendendo inglês, tá bom? Então, hoje eu tinha separado um diálogo para vocês, falando de âmbito de trabalho, tá? Ele é um diálogo curto, eu tô aqui com ele num doc aberto. E aí agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai vir aqui no chat GPT e vai colocar. Trata ele bem, tá? Que se a gente for educado, ele dá boa resposta pra gente. Então, oi, chat. Eu preciso que você me ajude a montar um flashcard com o diálogo abaixo. Crie a versão dele. Não, deixa eu melhorar isso aqui. Vamos colocar. Coloque a versão em inglês com a tradução em português do lado. E aí a gente vai colocar, eu vou colocar aqui o diálogo que eu separei hoje para vocês, tá? Que é da Sarah e do James. E aí a gente vai mandar para o chat GPT. Lembra que eu pedi para ele colocar a tradução do lado? Ele acabou de colocar a tradução, porque eu mandei em inglês. Espero que isso ajude. Beleza, ele montou aqui em inglês e português. Ótimo! Coloque em tabela igual flashcard. Beleza, ele colocou aí do jeitinho que eu precisava. A versão em inglês e a versão em português. Ó, tá vendo? Hi, James, mind if I join you? Oi, James, você se importa se eu me juntar a você? É bom dar uma lida antes, porque às vezes a tradução não sai 100%. É raro, mas como é tradutor, vocês já sabem que isso pode acontecer, tá? Então, vamos supor que eu passei esse diálogo para vocês durante a aula, e aí vocês querem montar um flashcard. Então, vocês vão vir aqui agora, ó, vai copiar em inglês e português. Estão me acompanhando? Se ficar com dúvida, vai me mandando aqui. Eu vou dar um copiar e agora eu venho para o Quizlet. Aqui é meu Quizlet, tá? Aqui é bem intuitivo de você mexer. Um maisinho, criar uma lista de estudos. Basicamente, ele vai ajudar você a criar um flashcard. Criar. Ah, esse aqui ele criou o último que eu fiz. Vamos de novo. Lista de estudos. Lembra que eu tô no meu Ctrl+C o que o chat GPT fez para mim, tá? Então, digite o título. Diálogo VIP Clássico de 3/6 de... Opa, do 6 de 2024. Flashcard da aula da Teacher Rafa. Belezinha? Ok. Então, agora, a gente vai clicar aqui, ó. Eu dei o título, coloquei a descrição. Eu vou colocar importar. Tá bom? Vocês viram onde eu cliquei? Importar. E aqui ele vai pedir para eu colocar o flashcard. Lembra que lá no chat GPT ele tinha montado a tabela para mim? Em inglês e português? Então, agora é só eu dar um Ctrl V. Tá, apareceu bagunçado aí? Importar. Belezinha. Ah, aqui ele estava colocando da última aula para mim, ó. Que eu estava fazendo. Então tá aqui, ó. What the wait? Ah, não, isso aqui é da minha aula antiga. Beleza, aqui, ó. James, I absolutely think our team could benefit from attending workshops. Então, absolutamente, eu acho que a nossa equipe poderia se beneficiar. Criar. Belezinha, então tá aqui agora, ó. Tirando dessa última aula que eu coloquei, tá aqui, tá? Então, nosso flashcard está montado. Vamos ver, eu quero colocar cartões. Aqui ele tá dando, ele tava fazendo uma aula de
de inglês com remédios, né? Então, aqui, se você clicar, ó, ele vai dar em português e inglês. Deixa eu pular lá para o final para mostrar para vocês. Aqui, então vamos lá. Sarah, hi James, mind if I join you? Lembra que era o início do nosso diálogo? Oi James, você se importa se eu me juntar a você? Não sei se vai aparecer o som, mas se eu clicar aqui, em inglês, tá? Aí você pode usar isso daqui para você fazer a sua revisão, os seus flashcards. Se você quiser mudar, você pode usar outros joguinhos. Vai ter aqui combinar, vai ter aprender, vai ter avaliar. Então você pode ficar à vontade de fazer quantos joguinhos você quiser, tá vendo? Ó, pronto para iniciar o jogo? Vocês viram como foi fácil? Para quem não conhece, deixa eu ver aqui. Para quem não conhece, tem que fazer um cadastro para acesso. Sim, você tem que colocar o seu e-mail, tá? Mas basicamente é isso. Então vocês agora têm mais uma ferramenta aí para vocês estudarem inglês, tá? Vai ser o flashcards e aí eu vou colocar aqui, ó. Chat GPT para montar o flashcard e depois colocar no Quizlet. Se você ficar com dúvidas, é só você voltar aqui nessa aula e ver como é que eu fiz. Mas é abrir o chat GPT e colocar lá no Quizlet. Gostaram dessa dica? Basicamente, você pode fazer isso com tudo, não só com diálogo. Se vocês querem um pedaço de um livro que vocês estão lendo, se vocês querem fazer isso com uma música, você vai lá, pede para o chat GPT montar o flashcard para você e joga no Quizlet, tá bom? Gostaram? Espero que sim. Eu vou colocar esse flashcard disponível lá no meu Instagram, tá bom? Que eu montei para vocês com um diálogo. Não sei se eu vou passar esse diálogo hoje, se não vai dar tempo. Mas se vocês quiserem, eu vou colocar lá no Instagram, no meu Instagram. Mas agora vocês já conseguem fazer sozinhos. Então, beleza, a gente viu que se a gente montar um flashcard, a gente consegue estudar tudo que a gente tiver de informação nova, a gente consegue estudar. Nós também podemos contar com associações visuais, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Nós podemos associar palavras ou criar histórias visuais para ajudar a lembrar um significado, tá? Então, por exemplo, isso eu usava muito nas minhas aulas presenciais, que é técnica de programação neurolinguística, de PNL. Se vocês quiserem dar uma olhada, é bem interessante. A gente sempre vai associar alguma coisa nova que a gente aprendeu em inglês com uma imagem que a gente já conhece, tá? Ou com uma história. Então, eu lembro que eu contava assim para os meus alunos, eu ia ensinar como era caneca em inglês, que é mug, mug, mug. Beleza, uma mug. Aí eu falava assim, gente, vocês sabiam que eu sou apaixonada por colecionar caneca? Então, eu tenho caneca assim, caneca assado e tal, tal. Então, as minhas mugs, e eu contava toda uma história baseada em que eu gostava de caneca. Então, eu sei que se eu falasse de mugs novamente, os meus alunos iriam relembrar que eu gostava muito de caneca e que eu falava das mugs toda hora. Isso é só um exemplo que eu tô dando para vocês, tá? Vocês podem fazer isso com diversas associações. É um pouco mais trabalhoso? Sim, é trabalhoso, mas a gente estava aprendendo a reter informação, né? Então, se você tem dificuldade de reter informação, vale a pena, enquanto você está estudando, tirar um tempinho para fazer essas associações. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, quando eu falo assim, essa expressão tal, teacher, quando tem essa expressão, eu lembro disso e disso e disso. Vocês já estão fazendo associações. E assim fica mais fácil de você relembrar. É uma das maneiras de você combater a curva de esquecimento, tá bom? Uso em contexto. Então, como é que a gente melhora a nossa memorização com contexto? Eu não sei vocês, mas eu sou muito fã
de contexto. Eu gosto. Porque eu acho muito mais fácil a gente lembrar das coisas ou entender as coisas se nós temos contexto. A gente não é dicionário. Por isso que eu falo para vocês baixarem o dicionário no celular. Eu também, mesmo sendo professora de inglês, não quer dizer que eu tenho 1000% baixado no meu cérebro de todas as palavras em inglês. Então, quando a gente tem um contexto, a gente consegue entender se a gente vai dar um zoom out na conversa, a gente vai entender o contexto, fica muito mais fácil. A gente perde aquela coisa de precisar ficar traduzindo algo palavra por palavra, tá? Nenhuma boa tradução traduz tudo palavra por palavra. A gente traduz por contexto, porque a gente vai conseguir encaixar no idioma melhor, tá? Então, faça isso. Preste atenção no contexto. Para quem estava falando, ai, é muito difícil porque estão falando muito rápido, aí quando eu vou prestar atenção em uma tradução já está no final da frase. Preste atenção na frase por um todo. Por isso que a gente fala de contexto toda hora. Eu lembro que um aluno um dia falou assim para mim, ai, teacher, eu tenho raiva quando você começa a falar de contexto, porque você sempre fala do contexto. Internaliza essa informação aí, tá? Então, se você quer melhorar sua memorização, preste atenção no contexto. Muito bom. Muito bom. Então, já falamos sobre associação visual, falamos sobre contexto, já falamos da importância disso das nossas revisões. Nós também podemos estudar por grupos, tá? Então, não necessariamente a gente precisa pegar assuntos aleatórios, mas a gente pode estudar palavras relacionadas a um tema ou relacionadas a uma música. Se a gente tem um caderno de vocabulário, ele pode e deve ser dividido em temas, porque assim a gente já vai fazer aquela associação de palavras e vai ficar mais fácil, tá? Então, faça isso. Se você tem um caderno de inglês, de vocabulário aí, especificamente de vocabulário, divida ele por temas, tá? Porque aí fica mais fácil. Então, você já vai saber qual palavras daquele grupo que você pode usar, tá? É uma boa dica também, especialmente para quem faz uso dessa questão aí do caderno de vocabulário, tá? Muito bom! Então, nós vemos aí os flashcards, vimos o chat GPT, que eu incluí até de última hora, porque não estava aqui no meu script. Então, você pode pedir lá para o chat GPT montar os seus flashcards. Você pode usar o Quizlet para fazer suas revisões. Você pode usar associações visuais e você pode usar contexto, tá? Por hoje, eu vou deixar nessas dicas para vocês. E aí, o exercício da semana, mas é para fazer mesmo, tá? É vocês colocarem em prática pelo menos uma dessas estratégias. Como é que a gente vence o branco? A gente vai no início, na raiz, no fundo. Então, a gente vai começar a lutar aí com a perda de memória, fazendo essas coisas, tá? Por quê? Nós estamos fazendo um trenzinho, tá? Tem uma palavra muito bonita que eu aprendi essa semana que chama momentum. O que é o momentum? É quando todas as coisas que a gente está fazendo com consistência, ela vira um trenzinho e acontece alguma coisa que a gente não estava esperando. Então, se a gente é consistente com o inglês por muito tempo, uma hora você vai estar ouvindo uma música e você vai entender ela por completo. Quer dizer que foi uma coisa que aconteceu do nada? Não. Você passou muito tempo fazendo. Mesma coisa quando a gente vai na academia, né? Não quer dizer que a gente vai crescer músculo só porque a gente começou a ir na academia de um dia para o outro. Então, foi um trenzinho de causas que levou àquele efeito, tá? Então, faça isso. Agora, para você lá na frente não sofrer com o branco, você vai aplicar um desses métodos agora, tá bom? Tá fechado comigo? Então, se você tá fechado comigo nesse exercício, nesse desafio essa semana, manda aqui para mim, eu quero saber. E aí você pode mandar para mim lá no meu Instagram também, tá? Teacher, você já viu alguém com inglês básico ir bem no teste da TOEFL?
Alexandre, em específico da TOEFL, não, porque eu não era especializada no da TOEFL. O teste que eu era especializada, que eu dava aulas particulares, era o ICAO. É um teste que também é de nivelamento, mas ele é de nivelamento para pilotos de linhas aéreas, tá? E sim, eu tinha um aluno que ele estava no básico, e aí nós estudamos intensamente por 9 meses, e ele conseguiu tirar a certificação dele da ICAO. Para quem não sabe, tem uma prova que você tem que pagar para fazer. Qualquer pessoa, qualquer piloto que deseja trabalhar numa linha aérea, ele tem que constatar que ele tem um nível alto de inglês, tá? E aí ele vai acessar, ele vai passar por uma prova com um treinador em que ele vai ver todas as habilidades de inglês dele. Então, saber falar, entender, descrever situações. E aí ele teve, sim, ele foi do básico ao avançado, e foi um dia muito feliz quando ele mandou para mim: Teacher, muito obrigado por todo o esforço, deu certo. Então, é totalmente possível, tá? Eu sei que o TOEFL e o IELTS, eles são bem, assim, nichados, né? Não é nessa questão de piloto, mas é bem interessante, sim. Se você estuda mais para essa parte, com certeza é possível, tá? Então, mandem aí para mim se vocês gostaram das estratégias da aula de hoje. Eu ia colocar um diálogo para a gente estudar hoje, mas eu acho que vai ficar muita informação, inclusive esse diálogo que eu montei aqui com vocês. Então, a gente vai fazer assim: eu vou deixar o Quizlet desse diálogo disponível para vocês. Quem estiver lá na plataforma pode entrar, que eu vou deixar junto com essa aula. Quem está lá no meu Insta pode mandar para mim lá, que eu vou mandar o Quizlet para vocês testarem o Quizlet dessa aula que a gente montou juntos, tá? Para vocês verem se vai dar certo vocês continuarem fazendo isso, tá bom? Então pode sim mandar. O meu Insta é esse daqui, tá? E aí, vamos continuar nessa linha, tá? Vocês mandam sua dificuldade para mim e eu vou trazer uma aula especialmente sobre isso. Very good! Teacher, bom estar aqui. Conhece o app Falou? Não, deixa eu anotar. Eu pedi para vocês me mandarem aplicativos, né? Me mandaram sobre o Cake, que eu também não dei uma olhada ainda, mas vou ver, tá? Falou. Ele é sobre pronúncia? Vou ver. I lovely teacher, very good class, perfect. Eu espero que vocês me falaram que é muito bom. Vou dar uma olhada, viu? Anne, já usei muito esse app, falou, manda para mim, é sobre pronúncia, então vou dar uma olhada, tá? É o melhor, legal, obrigado por mandarem, não estava sabendo, vou dar uma olhada. De gramática também? Eu vou vê-lo e qualquer coisa eu posto lá no meu Insta o que eu achei dele, tá bom? Mas eu trago aqui na próxima aula, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa parte mais prática de como que vocês podem continuar estudando inglês durante a semana. Isso é muito importante para que vocês consigam desempenhar e melhorar os estudos de vocês, tá bom? Então, a gente se vê semana que vem. A nossa próxima VIP Class vai ser segunda que vem, às 9 horas, nesse mesmo bate-canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar, eu prometo que eu vou dar uma olhada nesse aplicativo aí. Amei a aula. Não se esqueçam, é para vocês aplicarem o que a gente estudou na aula de hoje, tá bom? Guys, thank you so much for another class. It was an amazing class. Se vocês tiverem dúvidas, é só me mandar mensagem. Eu vou estar com vocês durante a semana, tá bom? Thank you so much and I will see you next week. Bye bye. Por ser a primeira vez aqui, adorei. Obrigado. Thank you so much. Bye bye.